Pessoal, o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, um dos colaboradores até aqui mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, finalmente exonerado. Eu digo finalmente porque foi uma fritura que durou uma semana. Nesse sentido, no curto prazo, não me parece que todo esse episódio, tudo que foi dito e tudo que aconteceu em torno de Gustavo Bebiano tenha uma importância fundamental agora. Porém, a longo prazo me parece que é um episódio que dá considerável preocupação. Vamos lá, primeiro os aspectos mais evidentes. O Bebiano foi demitido, segundo a gente ouviu dos porta-vozes e de algumas coisas publicadas em redes sociais, por ser esta demissão de Bebiano um assunto de fórum íntimo do presidente. Fórum íntimo aí é estranho. O presidente o chamou de mentiroso na semana passada, agora elogiou a seriedade do Bebiano. Tudo bem, veteranos em acompanhar a política como eu não se impressionam com isso. Eu já tinha dito a vocês, em política a coisa mais comum do mundo é o dito ficar pelo não dito. E o contrário. Em política, a questão da lealdade, por exemplo, tão mencionada por alguns políticos aqui e ali, não existe lealdade em política. O que me impressiona é outra coisa, e por isso que eu digo que a longo prazo o episódio ele traz preocupação. Ele mostra, em primeiro lugar, que uma deficiência na articulação política do governo Jair Bolsonaro. Essa deficiência dá para entender de saída. Este governo não foi eleito, como outros recentes, governos do PSDB ou governos do PT, ou do MDB. Esse governo não foi eleito a partir de uma base partidária com grande experiência e estruturada. Esse governo foi eleito, sobretudo, em torno de um clã familiar, com notável êxito na operação de redes sociais. Na questão da eleição do presidente do Senado, um dos filhos parecia se inclinar por um candidato. Acabou sendo eleito outro. Na Câmara foi o inverso. Em outras palavras, os sinais vêm confusos do Palácio do Planalto e isso deixa boa parte dos políticos, que são os que articulam no Legislativo, com sempre uma pergunta: o que é que vem, o que é que não vem? No caso do Bebiano, especificamente, ele era o homem que fazia a ligação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esse que o partido do presidente apoiou, embora o articulador político do presidente não apoiasse abertamente, e o próprio Palácio do Planalto. Bolsonaro vai ser o seu próprio articulador político agora. É um dado que a gente vai ter que avaliar. Vai ocupar um enorme tempo dele e tirou um fusível, né? Aquele fusível que queima, ele pôs um general no lugar. Há um outro aspecto aí relevante, que é, do ponto de vista de longo prazo, preocupante, que é toda desarticulação política sugere perda de energia e perda de foco. Sobretudo quando se está diante de uma tarefa tão importante como essa que vem agora de lidar com crime e dívida praticamente ao mesmo tempo. Não há vácuo em poder na política. Quando essa desagregação política se manifesta, como manifestou agora, não importa o resultado final, a exoneração do ministro, a maneira como foi tratada é que sugere desagregação política, o resultado final é favorecer sempre o grupo que tem hierarquia, disciplina e uma visão de conjunto. E esse grupo, evidentemente, hoje é o grupo dos militares no governo Jair Bolsonaro. Quando duas forças políticas se chocam, e é o que a gente está vendo acontecer no momento, uma força política é o clã em torno do presidente, simbolizado sobretudo pela influência dos filhos. A outra força política, ou outras, porque a gente precisa considerar o Sérgio Moro, superministro da Justiça, e Paulo Guedes, superministro da Economia nesse contexto também, a outra força política é o núcleo militar, que é disciplinado, hierarquizado e tem uma visão de conjunto. Tanto o núcleo militar sai extraordinariamente reforçado. Não que eu ache que isso é negativo, eu só estou apontando para vocês o que é o contexto político, onde que se dá o embate político dentro do governo Jair Bolsonaro. Qual é a frase final que eu queria trazer? Ela é muito antiga, pessoal. Ela foi cunhada, na verdade, é quase uma frase de consolo para o Gustavo Bebiano, que é um operador político experiente. Todo grande movimento desse tipo devora as suas crianças. Gustavo Bebiano é uma criança desse movimento. A frase foi criada em outro contexto e, na verdade, essa frase antiga, lá dos tempos da Revolução Francesa, diz o seguinte: toda revolução devora as suas
crianças. Eu não estou comparando o que aconteceu com a eleição de Bolsonaro com uma revolução, estou trocando a palavra revolução por movimento de grande amplitude, e o que se pode dizer é que todo movimento de grande amplitude devora as suas crianças, ou seja, devora aqueles que inicialmente colaboraram tanto para que esse movimento desse certo. E se a história serve de lição para nós, nós estamos apenas no começo de um grande movimento, devorando as suas crianças. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.